Espero que todos estejam vendo. O nome dessa aula, né, que a doutora Patrícia me convidou, chama Transtorno Alimentar. Quando comer deixa de ser saúde e passa a ser uma preocupação. Tá? A ideia hoje é a gente falar de uma forma um pouco mais coloquial, um pouco mais flexível, sobre um tema que está bastante em voga, né? Para além dos muros da academia, para além das questões técnicas, né, no dia a dia, a gente tem visto cada vez mais assim, pessoas comentando, rede social, o que eu acho muito importante, né, a gente poder falar sobre esse problema de saúde, né, esse grupo de transtornos que, na verdade, são os transtornos que mais matam dentro da psiquiatria, né? Então, eu sou do NATA, o Núcleo de Atenção aos Transtornos Alimentares, Obesidade e Saúde Mental. Nós somos um grupo, né, de profissionais da área de saúde especializados em transtornos alimentares. Nosso intuito, desde o início, sempre foi nos apoiar, porque não é fácil esse campo de atuação. A gente geralmente cuida de pessoas com muito sofrimento, não só psíquico, mas também físico. Por isso que a gente precisa ter uma equipe multiprofissional, precisa ser especializada, porque dentro da própria psiquiatria, por exemplo, durante a residência, a gente quase não ouve falar, a gente vê muito pouco. Então, são transtornos que ainda são um pouco marginalizados pela falsa noção de que eles têm pouca prevalência. Porque, na verdade, quando a gente junta todos esses transtornos, eles dão uma prevalência importante. E, além de ter uma prevalência importante, como eu já disse, eles têm um alto impacto na morbimortalidade da população. E como que o profissional de saúde, né, não só o médico, não só o terapeuta, o profissional de saúde de uma maneira geral, enquanto conceito de agente de saúde, né, como uma pessoa que promove a saúde das pessoas, como que o profissional da saúde pode ser um agente na detecção e prevenção dos transtornos alimentares? A gente sempre diz, né, como a gente aprende com a Janet Treasure, ser curioso e não furioso, né? Não julgar. Então, é muito importante nós termos sempre um olhar acolhedor, uma escuta acolhedora, não só para as pessoas que estão na clínica, mas quantos de nós quanto das pessoas que não estão na clínica, de vez em quando, né, recebem contatos de amigos, de vizinhos, de familiares, querendo tirar dúvidas sobre uma medicação, sobre um problema um sintoma, né, um problema de saúde. E é muito importante que a gente lembre que, independentemente da gente estar dentro do consultório ou não, nós temos um lugar de destaque quando a gente vai falar sobre saúde. E falar sobre saúde é muito mais do que falar sobre doença, né? A gente poder falar sobre promoção de saúde. E quando a gente pensa em transtornos alimentares, é muito importante a questão da detecção precoce e da prevenção. É muito importante a gente lembrar que quando a gente está falando sobre alimentação, né? Até a Patrícia falou que queria que eu trouxesse um pouco esse cunho mais assim, qual é esse limite, né, entre o normal e o patológico? Isso dentro da psiquiatria já é uma polêmica por si só, mas quando a gente fala dos comportamentos alimentares, isso ainda fica um pouquinho mais delicado, porque alimento, comida, é algo vital, né? É diferente, por exemplo, quando a gente está falando de um comportamento abusivo de uma substância, de um comportamento abusivo de um comportamento como assim, jogo patológico, que a gente pode tentar falar sobre a abstinência, né? Sobre ficar sem fazer. A alimentação não tem como, né? A gente não é, o objetivo não é nem tirar nem colocar, independentemente do transtorno. É a gente trazer um equilíbrio, poder fazer com que a alimentação ocupe o lugar que ela precisa ocupar, que é um lugar fluido, natural, orgânico na vida da pessoa. É muito importante que a gente tenha isso em mente, né? Que os pais, principalmente a gente fala os pais, porque a família é muito importante no tratamento dos transtornos alimentares, que os pais eles sabem alimentar uma criança saudável, né? Os pais eles estão acostumados, eles sabem como alimentar os seus próprios filhos,
porque eles alimentam desde que eles nasceram, né? Mas a criança com transtorno alimentar, ou o adolescente com transtorno alimentar, ou o adulto com transtorno alimentar, ele não é uma pessoa saudável no aspecto da alimentação. Então, os pais vão precisar, muitas vezes, aprender a alimentar aquele indivíduo que está com uma dificuldade que já passou do normal, né? Assim, uma dificuldade que um desafio que alguém pode ter. Todo mundo pode ter algum desafio em relação à alimentação, em relação ao corpo. Mas quando a gente fala de um transtorno alimentar, a gente já começa a falar de um sofrimento psíquico importante, de um risco clínico e de um prejuízo funcional. Para nós que estamos na clínica, é muito importante o que a gente chama de entrevista motivacional. A entrevista motivacional, ela é um estilo de abordagem clínico, tá? Não só para o médico, mas para qualquer área de saúde. A gente já tem pesquisas hoje, né, na atenção primária, a gente tem pesquisas dentro da medicina, da enfermagem, da fisioterapia, do nutricionista, do psicólogo, onde a entrevista motivacional, que é um estilo de abordagem, onde existe uma escuta empática, né, e uma metodologia que visa fortalecer ou eliciar as falas de mudança do indivíduo. Né? Essa metodologia ela é bastante complexa, existe toda uma formação para isso, tanto que nós do Nata fizemos há pouco tempo, há mais ou menos 1 mês e meio, a gente fez um workshop sobre entrevista motivacional. Nós estamos lançando o 2º módulo agora no final de julho, porque é algo que pode parecer fácil no início, mas precisa uma certa metodologia. Só que quando a gente consegue se apropriar dessa metodologia, a gente consegue atuar nesses transtornos que são os transtornos difíceis de abordar, né? E por que eles são difíceis? A gente vai falar daqui a pouco das características da psicopatologia dos transtornos alimentares. Mas uma coisa que qualquer profissional pode saber, não precisa ser com formação em entrevista motivacional, é que as perguntas precisam ser abertas, né? Quando alguém busca a gente querendo conselhos ou entender o que está acontecendo na própria vida em relação à alimentação e ao corpo, mesmo que não seja um paciente, um amigo, um vizinho, é fazer perguntas abertas. A gente precisa ouvir a pessoa, né? Ouvir aquele indivíduo que tem as características próprias de relação com a comida e com o corpo. A gente poder ter uma escuta reflexiva, né? Que é essa escuta onde a gente vai devolver para o paciente o que ele nos falou, ou para a pessoa, de uma forma bastante empática, para que ele possa se ouvir também. Então, quando a gente pensa em transtornos alimentares, é muito importante esse acolhimento. E agora, entrando um pouquinho mais na questão técnica dos transtornos alimentares, entendendo que aqui não é o objetivo da gente aprofundar, eu vou falar de forma bastante, assim, um sobrevoo sobre as principais características dos transtornos alimentares, e é muito importante a gente ter uma definição, né? A definição que eu trouxe hoje é do DSM-5, né? A definição de que um transtorno alimentar ele é uma perturbação persistente na alimentação ou no comportamento relacionado à alimentação, que resulta num consumo ou absorção alterada de alimentos. E essa absorção alterada dos alimentos, né, ou no consumo alterado, ele vai gerar um comprometimento significativo da saúde física e também do funcionamento psicossocial. A gente tem diversos transtornos alimentares. Os 3 principais, que são os que geralmente a gente fala quando a gente está pensando assim na mídia, né, no Instagram, nas redes sociais, é a anorexia nervosa, que a gente vai chamar aqui de AN, a bulimia nervosa, BN, e o transtorno de compulsão alimentar, o TCA. Lembrando, né, que eu acho que é sempre válido a gente falar que a obesidade não é um transtorno alimentar, mas sim uma síndrome crônica, potencialmente grave. Por que isso é importante? Porque a gente pode ter paciente portador de obesidade que não é portador de um transtorno alimentar. Assim como a gente tem um paciente com transtorno alimentar do tipo transtorno de compulsão alimentar, onde tem um excesso de ingestão de alimentos, e a gente não vai ter necessariamente uma obesidade, a gente vai entender daqui a pouco por quê. É muito importante a gente também lembrar que, pela neurociência, né, quando a gente pega ali a neuroanatomia, a neurofisiologia,
das áreas relacionadas à alimentação e ao comportamento alimentar são áreas relacionadas também pode estar relacionado a transtorno por abuso de substâncias, porque todos os dois, né, tanto o transtorno alimentar quanto o transtorno por dependência por uso de substâncias, está associado a sistemas de autocontrole regulatório de recompensa. Isso por quê? Porque a regulação episódica do apetite ela é um fenômeno psicobiológico complexo. É um fenômeno que é originado de gatilhos fisiológicos, ou seja, alterações abruptas, por exemplo, nos níveis plasmáticos de hormônios, de glicose, de pH. Essas alterações elas vão passar em centros, né, do sistema nervoso que são responsáveis por monitorar o nível, por exemplo, do hormônio, da glicose ou do pH. E quando você tem aí uma alteração importante, pode ser gradativa, pode ser abrupta, mas uma alteração que comece a ameaçar um funcionamento de um órgão, a saúde de uma célula, vai liberar, né, vai desencadear uma sequência de eventos bioquímicos que são gatilhos para promover a busca de alimentos. E aí vem a fome. A fome, ela é uma emoção interoceptiva, né? Ela é um fenômeno interoceptivo. Lembrando que interocepção é a nossa percepção do bem-estar geral do organismo ou de órgãos específicos. Então, quando a gente pergunta, oi, tudo bem, como é que você está? Essa capacidade da gente dizer, estou bem, não, hoje eu estou mais ou menos, estou me sentindo estranho, ou algo mais específico, estou com fome, estou com sede, isso tudo é fruto da interocepção, que a gente considera como um sentido corporal. E a fome, ela é uma emoção interoceptiva importante, porque ela vai motivar a busca e o consumo de alimentos, que aí sim inicia-se um período de comportamento alimentar. Esse comportamento alimentar, ele vai findar quando aquele desequilíbrio, seja o pH, glicose alterada, glicose baixa, né, ou um hormônio que está em baixa, precisa de matéria-prima para a produção que vai advir dos alimentos, quando o desequilíbrio que promoveu, que iniciou o período do comportamento alimentar, estiver controlado, estabilizado, aí vem a sensação de saciedade, que também vem da interocepção, e que é um processo que põe fim ao período de comportamento alimentar iniciado pela fome. Então, é muito importante a gente entender, quando a gente está na clínica dos transtornos alimentares, o que é fome e o que é saciedade. Porque é muito comum que pessoas com transtorno alimentar tenham alterações da interocepção e algum desafio na identificação do que é fome, do que é saciedade. Lembrando que a gente tem alguns tipos de fome, digamos assim, né, entre aspas. Você tem a fome porque você está precisando de matéria-prima para produzir alguma coisa, ou porque você está com a glicose muito baixa. Você vai ter busca de alimentos também de forma diferenciada. A neuroanatomia do comportamento alimentar, ela está principalmente localizada no tronco cerebral, no sistema límbico e no hipotálamo. Isso é muito importante, porque a gente vê que existe uma grande conexão aí entre a cognição, a memória, os afetos, tudo isso vai estar envolvendo, né, o comportamento alimentar. E aí eu queria trazer uma provocação para a gente começar a pensar, né, de uma forma um pouco mais prática do nosso dia a dia, uma percepção minha assim, de um paradoxo, que eu queria que vocês pensassem sobre isso e talvez a gente possa discutir um pouquinho mais tarde. Na sociedade ocidental contemporânea, ao mesmo tempo que existe todo um culto à magreza, né? Esse culto à magreza é algo que algumas pessoas podem ter a sensação que sempre foi assim, mas não foi, né? A gente sabe que em períodos diferentes da história, o corpo do ser humano, principalmente da mulher, ele passou por diferentes tipos de valorização, mas sempre com um olhar bastante objetificado, né? Como se fosse algo que está antes de qualquer coisa. Então, a gente tem uma sociedade que sempre está associando a imagem da mulher, principalmente, ao poder, à beleza e à mobilidade social.
Então, em cada época existe um padrão de beleza e que se alguém não atende aquele padrão de beleza, ele não, aquela mulher, aquela pessoa é uma pessoa sem poder, é uma pessoa sem beleza, é uma pessoa sem importância, sem mobilidade social. Hoje, isso está muito associado à magreza, que é um fenômeno bastante interessante, porque a magreza é incompatível com a vida, né? Uma magreza extrema, um estado de desnutrição, assim como o estado de obesidade grave, são incompatíveis com a vida. E a gente tem hoje uma cultura de cultuar a magreza, que esse é o primeiro ponto, é incompatível com a vida, né? É inalcançável. É uma magreza que, quando a pessoa chega naquele nível de magreza, já não é mais suficiente, porque ela tinha a ideia de que aquela magreza ia trazer felicidade. Quando ela chega naquela magreza, ela não está feliz, muito pelo contrário, muitas dizem, eu fiquei mais triste ainda. Por quê? Porque vem a desnutrição, porque vem os déficits vitamínicos, os déficits de nutrientes, que vão piorar a cognição, que vão piorar o emocional, né? E muitas vezes até mimetizando uma depressão grave, por exemplo, um estado de desnutrição grave. Só que, ao mesmo tempo que a gente tem, por um lado, esse culto à magreza extrema e incompatível com a vida, a gente também tem uma propaganda maciça e pesada de alimentos hipercalóricos com baixo valor nutricional, que são propagandas geralmente extremamente sedutoras, né? A gente sabe que tem todo um estudo de propaganda dos alimentos e tem um motivo, né, para o tal alimento vir na embalagem com uma cor específica, porque sabe que vai atrair mais as crianças. Você chega no mercado, né, a parte de alimentos infantis tem uma altura específica para estar acessível às crianças. Os alimentos mais palatáveis vão estar perto do caixa, que às vezes você já está ali cansado de fazer compras, com fome, você vai pegar facilmente. Então, tem todo um bombardeio de uma propaganda sedutora de alimentos hipercalóricos em uma sociedade onde existe o culto à magreza. Então, isso é um paradoxo. Esse paradoxo vai trazer muita angústia. E muitas pessoas, principalmente os adolescentes, que têm um sistema psíquico imaturo, que ainda estão amadurecendo as suas defesas psíquicas, eles vão ficar mais vulneráveis, né? E numa certa forma, assim, como uma reação a isso, a gente vê movimentos surgindo nas redes sociais para tentar trazer um pouco de equilíbrio na forma com que o ser humano está lidando com o próprio corpo e com a imagem, né, nas redes sociais. Tem dois movimentos que eu acho muito importantes para a gente só citar aqui para vocês poderem buscar depois, eu não vou poder aprofundar, não vai dar tempo, que é o Body Positive e o Body Neutrality, tá? O Body Positive, ele é um movimento que tem uma valorização, uma busca de positivar, né, de qualificar o corpo como ele é. Então, é muito comum, né, pessoas grandes, pessoas com corpo gordo, como a gente fala, entrarem num movimento quase como se fosse extremo, né, assim, o outro extremo do culto à magreza, que é aceitar o corpo com o tamanho que tem, com a forma que tem, com marcas, com estrias, com celulite. E isso tem um valor muito bacana, que é a coisa da autoaceitação. E aí vem, em 2015, um outro movimento, num intuito de nem ir para o extremo do culto à magreza, nem ir para o extremo do culto ao corpo gordo, que é provavelmente, digamos assim, uma busca por um equilíbrio, que é a body neutrality, que o neutro ele pode parecer algo, uma sensação de não muito bom, mas nesse caso ele busca, né, aumentar a aceitação das coisas como elas são, nem valorizando aquilo que incomoda e nem desvalorizando aquilo que incomoda, acolhendo e aceitando o corpo como é. Um corpo funcional, um corpo que me leva aos lugares, um corpo que me faz estar aqui presente, podendo transmitir conhecimento. Então, mesmo que eu não goste do meu nariz, do meu queixo, da minha barriga, do meu braço, me serve, me atende. E se está funcionando bem, se está saudável, isso já é algo muito valoroso, independentemente da aparência. É um corpo que rompe um pouco o conceito de adorno. É um corpo funcional.
E aí a gente vê também nas mídias, né? A gente observa muito esses movimentos, né? Então, a gente tem um culto à magreza e vem uma tentativa de neutralizar isso com body positive, que aí vai para um outro extremo, que aí também... Por que acontece? O body positive, às vezes a pessoa pode falar, tá, mas eu não curto o meu corpo mesmo, e tudo bem. Né? O objetivo não é a gente gostar da gente a todo custo, porque senão a gente cai no mesmo erro, que é um padrão. Ah, eu tenho que ter o padrão de odiar o meu corpo e só querer ser muito magra, ou o padrão de me amar do jeito que eu sou? Nenhum nem outro. É poder olhar de forma equilibrada, sabendo que tudo bem eu não gostar de alguma parte do meu corpo, isso pode me gerar algum tipo de desconforto, mas isso não vai me impossibilitar de viver e de curtir a vida e de ter uma vida que vale a pena ser vivida. E aí a gente tem no meio do caminho alguns comportamentos que hoje não são considerados patológicos, e eu acho que o objetivo da aula um pouco é isso, assim, quando é que a gente entende que é uma patologia, um transtorno que merece ser encaminhado para uma equipe multidisciplinar especializada, quando é algo que a gente tem que ficar atento, um comportamento de um adolescente, de um jovem, mas que ainda não configura um transtorno, mas que precisa de uma atenção, de uma reformulação, como, por exemplo, a ortorexia e a vigorexia, né, que são relações também tóxicas com o próprio corpo, com a comida, né? Por exemplo, a ortorexia, que é um comer excessivamente saudável. A gente pode pensar, mas comer saudável é certo, é o bom, né? O problema, na psiquiatria, a gente sempre vai pensar no equilíbrio. Se eu tenho uma pessoa que só come coisas pouco saudáveis, eu vou ter um problema. Se eu tenho uma pessoa que não come coisas que não sejam saudáveis, que só come extremamente saudável, eu posso começar a ter um outro problema. Porque a pessoa ela pode limitar, por exemplo, suas relações sociais. São pessoas que muitas vezes começam a deixar de ir em encontros com os amigos porque vai ser num rodízio, porque vai ser num restaurante, e são pessoas que vão estar restringindo o seu comportamento ao extremo saudável. São pessoas que muitas vezes vão perder aí horas e horas do seu dia pensando no que vai comer, se o que vai comer é saudável, e isso gera muita angústia. E é muito importante entender que a gente considera patológico algo que traz um desequilíbrio, com um sofrimento psíquico e físico considerável e um comprometimento das áreas da vida e da produtividade, da funcionalidade. E aí é isso, né? A gente está falando de uma grande complexidade no que envolve a fome e a saciedade. Por quê? Porque a gente não tem só uma área corporal envolvida com isso. Pelo contrário, a gente observa, né, áreas muito complexas do sistema nervoso central, do sistema nervoso de uma maneira geral, do sistema periférico, dos sentidos, né? Então, a gente tem tanto áreas centrais como periféricas em diversos órgãos envolvidos com um comportamento alimentar, né? Com a questão da fome e da saciedade. A gente tem o sistema homeostático hipotalâmico periférico, tentando ali se equilibrar com o sistema de recompensa, que é o sistema límbico. Isso tudo junto vai gerar a experiência de unicidade de corpo. A gente divide para estudar, mas na verdade tudo é uma coisa só, né? Ao mesmo tempo, quando eu sinto, por exemplo, um cheiro que me lembra, né, um prato que eu comia na minha infância com a minha avó, que era um momento ali muito feliz, às vezes na primeira infância, se eu sinto aquele cheiro, aquilo pode me despertar um desejo de comer aquilo, mesmo que eu não esteja com fome, porque tem uma questão emocional envolvida, uma memória, né, afetiva importante. E tudo isso para mostrar que fome é muito mais do que necessidade de alimentos, também é necessidade de alimentos, mas não é só, e que a fome e a saciedade ela vai ser atravessada por questões muito complexas. E aí eu quero brevemente fazer um sobrevoo sobre a história dos transtornos alimentares, porque me chama muito a atenção, principalmente nos familiares, ou até assim na mídia, com meus pares, uma fala de que os transtornos alimentares são doenças modernas, né? Doenças novas.
são problemas psiquiátricos novos, são problemas clínicos novos, que antigamente isso não existia, que isso é coisa de Instagram, que isso é coisa... Não. Né? Quando a gente vai estudar a história dos transtornos alimentares, e tem um artigo incrível que hoje é assim, minha grande inspiração dentro da psiquiatria dos transtornos alimentares, que é o Dr. Tag Cordais, coordenador do Ambulim, que é o principal centro, né, do Sistema Único de Saúde voltado para o cuidado às pessoas com transtorno alimentar. Ele tem um artigo interessantíssimo que fala sobre a história dos transtornos alimentares. E quando a gente começa a retomar essa história, a gente vai ver que as questões do comportamento alimentar alterado, né, estão presentes desde a antiguidade. A gente tem a história em diversos povos antigos, né, onde você já tinha, por exemplo, o hábito de forçar o vômito. Né? No Antigo Egito, por exemplo, existe um papiro, né, que é o papiro de Eber, que é completamente dedicado às virtudes do ato de vomitar. Né? Segundo Heródoto, os egípcios eles vomitavam e usavam substâncias purgativas de forma rotineira. Né? Todo mês, por 3 dias consecutivos, eles precisavam ter esse tipo de comportamento, julgando que todas as doenças dos homens vinham da comida. Eu acredito que muitos aqui já tenham... conheçam alguém que já tenha falado isso. A gente é o que a gente come, né? Todas as doenças vêm da comida. Não é bem assim. Eu acho que qualquer generalização a gente tem que tomar muito cuidado. Eu gosto muito da mentalidade de que comida é comida. Né? A comida ela é algo que faz parte da nossa vida e que não pode nem ser excluída totalmente da nossa vida, nem deve ser o centro da nossa vida. Sempre que a gente pensa em extremos na saúde mental, a gente tem que parar, dar um passo para trás e observar e repensar, porque a gente precisa sempre buscar um equilíbrio. Na medicina grega, né, é sabido que Hipócrates recomendava a indução de vômitos por 2 dias consecutivos de forma mensal, como um método de prevenir diferentes doenças. Os romanos, eles inclusive criaram o que eles chamavam de vomitório, que eram ambientes sempre próximo dos locais que tinham os banquetes, né, aqueles banquetes romanos, que as pessoas podiam se alimentar, comer, festejar, beber, e aí se sentiu cheio, ia lá para o vomitório vomitar um pouquinho e voltava. Claro que a gente está falando de uma época que a gente não tinha outros recursos terapêuticos. Né? Por exemplo, na Idade Média, a gente tinha um arsenal terapêutico muito limitado. Por anos, né, os purgantes e as substâncias eméticas era tudo que tinham, né? Assim como as sangrias, que depois a gente foi descobrindo com o evoluir da ciência, aí é o benefício da ciência, de poder pesquisar, porque aí não é mais do que está na minha cabeça. Para mim isso é bom. Não é muito bem assim, né? Não pode ser o que é bom para mim. O que é indicado pela ciência? Então, é muito importante sempre a gente pensar no que tem evidências científicas. Ainda na Idade Média, né, a gente já falou um pouquinho dos comportamentos purgativos, as práticas de jejum, elas também eram compreendidas como algo que merecia atenção. Eles tinham um olhar, mais uma vez, dos extremos, né? Eles tinham um olhar sempre de extremos em relação ao jejum. Ou a pessoa estava possuída por um demônio, ou ela estava próximo de Deus, era um milagre divino conseguir ficar sem comer tantos dias, tantas horas, a pessoa era santificada, né? Em 1985, Bell relata em seu livro Holy Anorexia o comportamento anoréxico realizado por 260 santas italianas. Então, esse artigo de 1985, ele vai voltar lá para a Idade Média, no período entre 1200 e 1600, e ele observa o comportamento de 260 santas italianas. Aparentemente, esses comportamentos que foram santificados, eles tinham muito a ver com a estrutura social patriarcal daquela época, né? Que a gente sabe que, infelizmente, a gente ainda tem essa estrutura arcaica, né, da Idade Média, incrustado na nossa sociedade. E naquela época a gente ele observou, né, fazendo esse apanhado histórico, esse comportamento das mulheres de restringir a alimentação
e elas eram santificadas. É o que foi chamado de anorexia sagrada. Por quê? Porque elas suprimiam as necessidades físicas e as sensações básicas, como cansaço, impulso sexual, fome, dor, que são emoções interoceptivas, digamos assim, tem a ver com a interocepção, se sentir cansado. Como é que você está? Eu estou cansado, preciso dormir. Isso de perceber que eu estou cansado e preciso descansar é a minha interocepção. Meu impulso sexual, a minha fome, a dor, tudo isso é fruto da interocepção. Se eu consigo suprimir isso, eu sou visto como um santo, né? Como uma pessoa que ultrapassou as questões físicas e está mais próximo das divindades. Então, eles tinham esse entendimento de que os jejuns aproximavam as pessoas, sejam dos demônios ou dos deuses. E assim elas liberavam o corpo, né? No caso da anorexia sagrada, elas liberavam o corpo e alcançavam suas metas espirituais superiores. Mas o que ele observou é que, muito misturado com essas crenças religiosas, já tinham outras intenções das jovens. Quando ele aprofunda um pouquinho a vida dessas jovens, ele descobre que a maioria delas tinham algum conflito ligado à sexualidade e à imposição do casamento, por exemplo. Né? Por exemplo, muito conhecido é o caso da Santa Catarina de Siena. Esse caso ele é emblemático dentro do estudo da história dos transtornos alimentares, porque essa santa, né, na verdade, a Catarina, que depois foi santificada, a Catarina, aos 15 anos, ela começa um comportamento extremamente restritivo. Ela começa a restringir a alimentação, fazer preces e práticas de autoflagelamento, e ela comunica, né, que ela fez um voto de castidade. E a questão toda é que, um pouco antes dela começar esses comportamentos, a irmã dela, que era parturiente, a irmã mais velha, ela falece, né? E aí a irmã, que seria a pessoa que casaria, daria prosseguimento à linhagem, falecida, a Catarina fica com receio de acabar ocupando esse lugar, que é um lugar que ela não queria ocupar, e ela não tinha outra forma de lidar com isso. A forma com que, naquela época, de acordo com aquela estrutura social, foi se aproximar das questões religiosas, fazendo voto de castidade. E aí, quando ela começa a interromper a alimentação, ela vai se impondo um estado de inanição. Esse estado de inanição gerado por uma questão de uma vigília constante, né, de um estado psicológico perturbado, você observa-se, né, que ela vai mantendo um corpo infantil, porque a desnutrição ela leva a inibição de alguns eixos hormonais, né, de alguns eixos importantes que vão levar ao desenvolvimento da puberdade. Então, ela se mantém aí até os 32 anos no estado de desnutrição quando ela vem a falecer. Tem uma pergunta aqui, né? Um obeso mórbido não tem transtorno alimentar, várias vezes eles têm compulsão alimentar. Sim, a gente vai chegar lá. A gente está falando aqui da história dos transtornos alimentares e vamos chegar daqui a pouco na obesidade, que não é um transtorno alimentar, e essa pergunta é muito pertinente. Aí, desculpa. Então, o caso da Santa Catarina de Siena é um marco. Em 1689, o Morton, que é autor do primeiro relato médico de anorexia nervosa, ele relata a anorexia nervosa num tratado de doenças consumptivas. Nessa época, onde a tuberculose era muito importante, eles começaram a perceber que algumas, principalmente mulheres, adolescentes, jovens mulheres, elas não comiam, elas emagreciam, mas elas não estavam com tuberculose. E isso foi chamando a atenção. E eles começaram a entender que era um emagrecimento, uma consumpção de origem nervosa, como eles chamavam, que era diferente da perda de peso de uma tuberculose, embora chegasse a uma aparência física muito similar. Em 1868, William Gould faz referência à apepsia histérica em uma conferência anual da British Medical Association, passando a empregar o termo anorexia nervosa. Então, existe aí uma certa disputa, né, entre quem é o dono desse termo, né, se foi Gould, se foi Lassègue, porque muito próximo, na mesma época,
numa época onde não tinha tanta comunicação assim tão fácil, eles dois começaram a estudar muito esses casos que pareciam em transtornos gástricos, então tratados de gastroenterologia, tratados de tuberculose, de doenças consumptivas, começaram a observar que essas meninas não tinham, a princípio, nenhuma doença física e não comiam e emagreciam muitas vezes até a morte. Esse artigo aqui também é um marco, que é o de l'anorexia hystérica, que é do Lazegue, que foi a contribuição principal à nosologia dos distúrbios da anorexia, que foi dentro do distúrbio dos órgãos digestivos, né, que ocorria no curso da histeria, como eles chamavam antigamente as questões ligadas aos conflitos psicológicos. Foi o Lazegue que começou a focalizar a fenomenologia da anorexia histérica na crença mórbida de que o alimento é lesivo e que deveria ser evitado. E ele identificava ainda outras características psicológicas relativas à insegurança pessoal e à busca por aprovação. E ele ressaltava também a contribuição familiar para a manutenção dos sintomas. E aí sim a anorexia emerge em 1873, gente. Não foi há 50 anos, né? Foi em 1873, a anorexia nervosa emerge como uma entidade clínica independente com sintomatologia e patogenia distinta. Em 1889, Charcot detecta o aspecto psicopatológico central e ele chama de a fobia de ganhar peso, que é a ideia fixa da obesidade. Então, são pessoas que têm uma fobia, é um comportamento fóbico mesmo, que é um medo extremo, o que a gente chama de medo mórbido ou medo irracional, né? A gente não considera um delírio, porque não tem as características psicopatológicas de um delírio, mas ele tem uma convicção extrema. Ou seja, não importa o que a gente fale, não importa como a gente argumente. A pessoa que está acometida por um transtorno, por exemplo, de anorexia, ela tem uma crença absoluta e vai ser muito difícil a gente trabalhar isso. Por isso que é importante uma equipe multidisciplinar. Em 1960, é estabelecido a tríade, né? Uma tríade muito importante, que a gente vai falar daqui a pouco, da anorexia, que é um transtorno da imagem corporal, um transtorno na percepção e interpretação de estímulos corporais, da interocepção, como eu expliquei, e uma sensação paralisante de ineficiência que invade todo o pensamento e atividade do paciente. Por isso que é aí que a gente observa que o comer passa a ser uma patologia, uma preocupação, porque invade todas as áreas. A gente pensa assim, mas é só comer. Não, não é só comer. A dificuldade na alimentação, ela entremeia e ela invade, inunda todas as áreas do indivíduo. Então, em 1970, começam a surgir critérios padronizados para o diagnóstico da anorexia nervosa com base nos distúrbios psicobiológicos e psicopatológicos envolvidos para atender tanto as necessidades clínicas como as de pesquisa. E, atualmente, o termo de anorexia ele não é utilizado no seu sentido etimológico, porque a anorexia, eles achavam que a pessoa não sentia fome. A pessoa com anorexia, ela sente fome. Só que ela tem um medo tão importante, tão grave, que ela se recusa deliberadamente a se alimentar por medo de engordar. A primeira descrição da bulimia nervosa, ela foi feita em 1979, mas lembrando que a gente já via esse comportamento purgativo de um tempo, né? E aí a gente tem também, né, a partir de 1979, toda uma progressão aí do conhecimento da bulimia nervosa e depois do transtorno de compulsão alimentar. Bom, para a gente seguir, eu acho que é importante a gente só entrar em algumas características diagnósticas do que é anorexia, do que é bulimia, do que é a compulsão alimentar. A anorexia nervosa, ela tem um tripé, como eu falei, tá? A tríade diagnóstica da anorexia, e elas são necessárias, né? A gente precisa ter os 3 critérios. É um índice de massa corporal menor do que 18,5, ou seja, tem que haver um grau de desnutrição. A gente considera um índice de massa corporal menor do que 18,5, um quadro já onde você tem uma magreza excessiva, não é mais uma magreza fisiológica, você tem aí perturbações orgânicas importantes. Esse índice de massa corporal, ele deriva da restrição da ingestão calórica
quando comparado às necessidades daquela pessoa, levando, então, a um estado de desnutrição. O medo mórbido de engordar, que é um medo intenso de ganhar peso, associado a comportamento que interfere no ganho de peso, mesmo que esteja com peso significativamente baixo. Isso é muito importante. E uma distorção da autoimagem, uma perturbação no modo como o próprio peso ou a forma corporal são vivenciados, e isso influencia de forma indevida o peso. A pessoa ela está emagrecendo, mas ela muitas vezes não se vê, ou ela se vê, mas ela não está satisfeita e continua emagrecendo. Porque o peso e o corpo, o tamanho do corpo, ele tem uma influência muito importante na autoavaliação. E dessa forma a pessoa acredita que ela só vai ser feliz, que ela só vai ser bem-sucedida se ela tiver um corpo de um tamanho específico. E isso é uma distorção, gente. Isso é neuroanatômico e neurofisiológico, né? A gente sabe que a gente tem áreas de percepção do nosso corpo no nosso cérebro, e todos nós temos algum grau de distúrbio, todos nós temos algum grau de distorção da nossa autoimagem. O que isso quer dizer? Ninguém se vê como realmente é. Isso a gente sabe que é normal, né? Isso acontece com todos nós. Quando é que a gente começa a entender que é uma patologia? Quando a gente tem um grau muito intenso ou um grau que tem uma intensidade que vai levar a um comportamento patológico. Então, você tem um grau de distorção que leva a pessoa a ter uma insatisfação imensa, que leva ela a ter um medo de ter um corpo, uma aparência que vá fazer com que ela não seja bem-sucedida ou não vá ser feliz, e ela começa a se impor aí uma restrição alimentar ou comportamentos purgativos inadequados para diminuir o seu tamanho e o seu peso. E quando eu falo tamanho ou peso, é importante, gente. Muitas vezes não tem a ver só com o peso da balança, é como a pessoa se vê mesmo. E ela, às vezes, né, a gente tem várias formas de avaliar essa distorção. Tem gente que se vê 2, 3, 4 vezes maior do que realmente é. E a gente sabe que quanto menor, ou seja, quanto mais a pessoa vai perdendo peso, a psicopatologia alimentar ela vai se intensificando pela situação da desnutrição. Tá? A gente estratifica a anorexia em leve, moderada, grave e extrema de acordo com o índice de massa corporal. Quando eu não tenho o índice de massa corporal abaixo de 18,5, mas eu tenho medo mórbido de engordar e uma distorção da autoimagem, eu vou chamar de anorexia atípica. Acontece tanto em casos que estão em processo de recuperação, quanto em casos que estão em processo de piora. Então, a pessoa ela começa com medo mórbido, ela tem uma distorção da autoimagem, ela se impõe um emagrecimento, e ela antes tinha um IMC de 25, por exemplo, de 24. Quando ela está com IMC de 19, né, ela já pode estar num quadro de anorexia, só que a gente chama de atípica porque o índice de massa corporal dela ainda não está dentro do critério aqui de desnutrição. E aí a gente tem alertas antropométricos, né? Que são os alertas para os clínicos, para os endócrinos, para os médicos, para os enfermeiros de família, né? Da clínica da família. Quando eu matriciava em clínica da família, era muito importante. Às vezes, eu já tive casos assim, que o enfermeiro chegava para mim: doutora, queria te falar da paciente tal, né? Que vem todo mês aqui, ela tem 18 anos, ela vem todo mês, desde os 14 anos, ela vem fazer medicação para não engravidar, injetável, ela vem uma vez a cada 3 meses, e nesse último ano eu percebi um emagrecimento muito importante. Então, já aconteceu muitos casos onde, graças ao olhar do enfermeiro, na clínica da família, por exemplo, eu pude intervir precocemente e ajudar um paciente. A gente sabe que quanto antes a intervenção acontece, de forma especializada e com uma equipe multiprofissional integrada, especializada, melhor o prognóstico. Ou em outros casos, né? Por exemplo, o psicólogo que está acompanhando alguém que observa que a pessoa está perdendo peso ou que a pessoa está com sintomas com características, né, físicas de emagrecimento. Então, a gente tem aqui uma perda de mais de 1 quilo por semana, por 4 semanas. Então, penso, uma pessoa que perde 1 quilo por semana por 4 semanas, a gente está falando aí de emagrecimento de pelo menos 4 quilos no mês. Acima de 3 quilos no mês, a gente já fica preocupado, porque é uma perda muito rápida. E a gente sabe que quanto mais rápido, mais o corpo vai ter uma instabilidade física, porque não vai dar tempo dele se adaptar.
Assim como a gente sabe que pessoas que vêm num processo de emagrecimento gradativo podem não ter nem exames alterados. Isso não quer dizer que a pessoa não esteja doente, né? Também é importante o comportamento restritivo, uma restrição de mais de 5 dias seguidos, de 500 quilocalorias por dia, né? Então, está comendo menos do que 500 quilocalorias por dia em 5 dias consecutivos, a gente já pode ligar o alerta. Então, isso é importante para os pais, para os pediatras, para os clínicos gerais, né? E o momento da pesagem numa consulta ela é muito importante. Ver o comportamento do paciente numa pesagem de um pediatra, por exemplo. O pediatra percebe, acompanha aquela criança, a criança está com 11, 12 anos, entrando na adolescência, e ele observa que a criança fica ansiosa na hora de pesar. É importante prestar atenção. Como é que está o comportamento dessa criança para poder fazer uma investigação mais cuidadosa. E quando a gente vai fazer uma pesagem num ambiente especializado, muitas vezes a gente pesa às cegas, ou seja, o paciente vai de costas. Por quê? Porque a gente precisa descolar a pessoa da sua doença e tirar o foco. São pessoas geralmente muito focadas com anorexia e bulimia, são hiperfocadas. Então, elas vão ter um foco tão importante no número da balança que elas não vão conseguir evoluir na psicoterapia. Então, a gente tem que estar sempre atento também como é que estão os bolsos. Acontece, às vezes, o paciente botar pedra, botar garrafa d'água, coisas pesadas no bolso. Então, de preferência, pesar com roupas leves. Falar somente em metas, não falar em peso, em números absolutos. E o que são metas, né? São objetivos do tratamento. Eu tenho que ajudar a pessoa e a família a entender que o objetivo não é engordar. Muitos pacientes falam assim, você quer me engordar? Eu não quero te engordar, eu quero te renutrir, porque você está desnutrido. Porque a gente vê uma associação direta, né, entre o nível da anorexia, então a anorexia leve, o IMC entre 18,4 e 17. Quando a gente pega a tabela do estado nutricional, a gente vê que é o mesmo IMC para desnutrição grau 1. Então, a gente tem uma sobreposição e não é à toa. É porque a anorexia não tem a ver com a aparência física para a gente que é profissional. A anorexia tem a ver com a desnutrição que leva a graves consequências orgânicas. Quando a gente fala em anorexia, ou seja, o IMC menor do que 18,5, medo mórbido de engordar associado à distorção da autoimagem, tem que ter esse tripé, a gente vai estratificar em leve, moderada, grave e extrema e pode observar tipos diferentes de anorexia. Você tem o tipo restritivo, que é quando você tem um IMC menor que 18,5 devido a comportamentos restritivos, dietas, jejuns, e o tipo purgativo, que é diferente. Você tem associado muitas vezes a esse comportamento restritivo alguns episódios de compulsão que podem ser subjetivos ou objetivos, a gente vai chegar nessa parte, e muitas vezes comportamentos de purgação, né? Lembrando que purgar é muito mais do que só vomitar. E eu vou falar aqui com muito cuidado sobre esses termos, porque a gente sabe que falar sobre purgação fora do ambiente acadêmico e de consultório é muito delicado, porque são comportamentos que podem ser induzidos pela nossa fala. Então, crianças, adolescentes, jovens que têm o medo de engordar, que têm uma distorção da autoimagem, que estão tendo compulsão alimentar, que estão comendo em excesso ou achando que estão comendo em excesso, estão achando que estão muito grandes. Se eles descobrem na internet, em grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, em Twitter, a gente sabe que tem grupos que ensinam, né? Isso é muito triste, mas existem grupos de pessoas adoentadas que se apoiam no comportamento mórbido. E eles vão falar, a gente pode perder peso fazendo tal tipo de coisa. Só que aquilo vai ter um impacto muito negativo na saúde da pessoa. Então, é isso. A pessoa com anorexia ou bulimia, se você perguntar se ela prefere morrer ou ganhar peso, ela vai falar que ela prefere morrer, porque é o medo mórbido de ganhar peso. E tem tratamento, gente. Um tratamento de qualidade, ele pode levar uma pessoa com anorexia a uma remissão total, que é a ausência dos 3 critérios diagnósticos por no mínimo 1 ano. Ou uma remissão parcial, que já é um ganho, né? Que é um IMC maior ou igual a 18,5. Quando a pessoa chega, né, ela sai de um estado de desnutrição grau 1, grau 2, melhora
o consumo, mas ainda está com a psicopatologia, ou seja, com os pensamentos, com o medo mórbido de engordar, com a ideia fixa de perder peso, a gente chama de remissão parcial. A pessoa pode se manter em remissão parcial o resto da vida, melhorar a disfuncionalidade, melhorar as angústias, mas ainda ter algum nível de sofrimento. Eu vou terminar e depois eu vou para as perguntas, tá? E eu pensei em trazer aqui em cada transtorno o que todo profissional de saúde deve saber sobre anorexia, sobre bulimia, sobre compulsão. Se vocês saírem daqui hoje sabendo esse slide, eu já vou estar muito feliz. E o que é importante para quem é profissional de saúde? Saber que é uma doença que tem baixa prevalência quando pensada de forma isolada. Só que se a gente soma a prevalência de cada transtorno alimentar, a gente vai ter uma prevalência considerável, até maior, por exemplo, de uma esquizofrenia. Né? Então, a anorexia ela tem uma prevalência de 0,3. É uma baixa prevalência. Mas quando a gente pensa em um grupo de transtornos, a gente tem uma prevalência importante dos transtornos alimentares. E mais do que isso, o que é mais importante, tem uma alta morbimortalidade. Como eu falei, é a doença psiquiátrica que mais mata. Quando a gente compara anorexia com transtorno bipolar, depressão, ideação suicida, risco de suicídio, é mais alto a morte em casos. Você tem mais mortes por causa de anorexia dentro da psiquiatria. A relação homem-mulher é de 1 para 10, ou seja, você tem um acometimento muito maior em mulheres do que em homens. Você tem uma baixa capacidade para insight, ou seja, as pessoas elas têm dificuldade de raciocinar. E isso está muito associado ao quadro de desnutrição. A gente sabe que uma pessoa desnutrida ela não tem uma capacidade cognitiva normal, ela vai estar mais vulnerável, ela vai ter uma baixa resiliência. Isso pode estar associado também, né, junto com o quadro de desnutrição, às características de personalidade pré-mórbidas. Ou seja, antes da anorexia se instaurar, a pessoa já tinha alguns traços que a gente chama de personalidade alterados. Uma personalidade muito rígida, inflexível, intransigente, controladora, uma busca incessante pela perfeição, ou seja, o perfeccionismo, um alto nível de competitividade, uma tendência ao isolamento social, muito comum a gente ver a comorbidade com fobia social, uma instabilidade emocional, sentimentos de baixa eficácia, negativismo, ansiedade e uma tendência a rituais. Não quer dizer que a pessoa tenha um transtorno obsessivo compulsivo, não quer dizer que a pessoa seja, digamos assim, tenha outros problemas de saúde. Ela tem características de personalidade específicas, ou seja, a gente vê um certo padrão. A gente sabe que não é todo mundo que quer que tenha um transtorno de saúde, tem que poder, né? Tem que ter uma genética por trás, tem que ter uma personalidade por trás. Deixa eu ver um pouquinho aqui as perguntas, que eu vi que já tem várias perguntas. Vamos lá. Tá, vou seguir, vou deixar para ler as perguntas no final, tá? O que mais? Por que as pessoas morrem? Por que as pessoas que têm anorexia geralmente morrem? Né? Já que eu falei assim que é um transtorno que tem tanto impacto na morbimortalidade. Você tem consequências agudas, por exemplo, alterações hidroeletrolíticas provocadas pelo jejum autoimposto, né? Uma pessoa eu já tive paciente que perdeu 6 quilos em um mês, 7 quilos em um mês, porque simplesmente parou de beber água e parou de comer, parou de ingerir tudo. Ela vai poder ter, por exemplo, uma hiponatremia, que a gente sabe que pode ser fatal, uma hipopotassemia, pode ter uma redução da frequência cardíaca de forma muito intensa, levando a uma parada cardiorrespiratória, hipotensão, síncope, disminésia, depressão, insônia, agressividade, maior tendência à ideação suicida e a morte súbita, né, que geralmente é o que leva ao falecimento. E consequências crônicas. Tem gente que vai começar a ter comportamentos de restrição, de purgação e que não vão morrer. O organismo, ele é sábio, né? Nosso organismo, ele é muito sábio. Ele vai ter uma tendência a se adaptar. Então, no início vai ter alguns desmaios, algumas síncopes, mas vai sobreviver. E aí, se a pessoa ela permanece no jejum, ela permanece
na restrição alimentar, nos comportamentos de purgação, ela vai começar a ter adaptações, mas são adaptações para mantê-la viva, mas que vão ter consequências. Por exemplo, a hipovitaminose, a osteopenia. É muito comum mulheres com anorexia. Eu já tive caso, eu tenho um caso, né, muito emblemático no Nata, que foi nosso caso índice, que ela chegou com 55 anos de idade, 50 anos de idade, começou a doença com 15, teve uma internação, se adaptou, ficou com um IMC ali de 17, o resto da vida, os 40 anos, casou, teve filho, trabalhou, e aí, num momento de rompimento de várias questões pessoais, né, de perdas pessoais, ela piora e aí volta a ter um quadro de anorexia extrema. A gente ajuda ela, depois de muito trabalho, a gente consegue fazer com que ela volte para um índice de massa corporal de uma anorexia leve, ela sai de uma anorexia extrema, onde teve internação com IMC de 9, 10, teve insuficiência renal aguda, precisou fazer a reposição, uma alimentação, né, por sonda. Ela melhorou. Ela hoje está bem melhor. Só que ela tem uma consequência crônica. Ela tem uma osteoporose precoce, grave, que não vai recuperar. Ela sabe que ela vai ter que conviver o resto da vida com uma osteoporose, consequência de uma vida inteira de desnutrição, né? Por exemplo, outras pacientes podem desenvolver demência precoce por uma questão de desnutrição crônica. Então, ela vai ter alterações cognitivas precoces. Alterações dentárias, por exemplo, pacientes que vomitam, pacientes que purgam, podem ter alterações dentárias graves. Câncer, né, por uma questão de uma displasia do esôfago por indução do vômito, pode desenvolver câncer de esôfago, né? Uma menorreia que pode levar a uma infertilidade, né? Quedas de cabelo, hipotermia e inanição. A gente sabe que nem toda dieta leva a um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar começa com uma dieta restritiva. Então, todos os estudos de fatores desencadeantes chegam ao mesmo ponto. Dietas são fator de risco para a abertura de transtorno alimentar. Em alguns casos, quando a gente já chega a um IMC menor do que 18,5, é contraindicada qualquer atividade física até a recuperação do índice de massa corporal, porque a pessoa tem que entender que é uma balança. Se ela está ingerindo pouco, ela vai ter que ficar em repouso, porque ela não pode gastar aquilo que ela não está consumindo, né? E o tratamento sempre precisa ser multidisciplinar e especializado. Quando a gente fala em desnutrição, a gente fala em déficit cognitivo e déficit hormonal. A gente sabe que a psicoendocrinologia, né, que é a junção, né, a sobreposição da psiquiatria e endocrinologia, é diretamente afetada pelo estado nutricional. Então, muitos pediatras vão observar, por exemplo, as pacientes chegam num estado de Turner avançado, né, num P5, por exemplo, né, num M5, que é esse desenvolvimento mamário, desenvolvimento dos pelos pubianos, e aí a pessoa começa a fazer jejum, começa a desnutrir, ela vai ter uma regressão, ela vai muitas vezes ter o broto mamário inibido, né? Você vai ter desenvolvimento dos pelos inibido e pode ter até alterações ósseas. A bulimia nervosa, o que é importante saber? A bulimia nervosa, ela tem a ver com um comportamento alimentar compulsivo, tá? Um episódio de compulsão alimentar associado a um comportamento compensatório inapropriado recorrente. A compulsão alimentar, ela tem uma definição. A gente só chama de compulsão alimentar quando a pessoa tem uma ingesta em um curto espaço de tempo, de uma grande quantidade de alimento, muito maior do que qualquer pessoa comeria na mesma situação. Por que isso é importante? Porque eu posso ter, por exemplo, um comportamento de comer compulsivo num rodízio de pizza. Eu vou no rodízio com os meus amigos, com a minha família, e todo mundo no mesmo ambiente está tendo um comportamento de comer mais do que o seu normal, do que o seu habitual. Mas é coerente com o ambiente, tá? Se eu tenho um comportamento de comer uma quantidade muito maior de alimentos do que qualquer pessoa comeria, numa situação, por exemplo,
em casa, no almoço, num jantar, ou, por exemplo, escondido, né? É muito comum as pessoas comerem escondido, no caso de bulimia, por ter vergonha. Então, a gente tem aí, depois desse comer compulsivo, em curto período de tempo, comendo uma quantidade muito maior do que qualquer outra pessoa comeria, sensações de vergonha, de culpa, que é essa sensação de perda de controle, que é a parte subjetiva da compulsão. Então, a compulsão alimentar, ela tem essa característica de ser num curto período de tempo, associado a uma sensação de perda de controle sobre o comer durante o episódio. A pessoa, depois que passa o episódio, ela muitas vezes, ela mesma não lembra de tudo que ela comeu, ou ela mesma se assusta com tudo que ela comeu e tem essa sensação de que ela estava quase num transe, né? Ela não estava conseguindo se controlar e ela não consegue entender o que ela comeu, por que ela comeu, como ela comeu aquilo. Isso traz uma angústia, um mal-estar muito grande, muitas vezes uma vergonha e uma culpa. E essa vergonha, essa culpa, essa angústia vai levar a um comportamento compensatório inapropriado para compensar o que comeu. Então, ela pode vomitar, induzir vômitos. Tem gente que, de tanto induzir vômitos, só de ter a compulsão em seguida vomita sem precisar induzir mecanicamente. É o que a gente chama de vômitos autoinduzidos. Isso mostra uma gravidade, porque já tem um condicionamento de pensar ou sentir a angústia e já vomitar. E não é só vômito, tá? A gente chama de comportamento compensatório vômitos, uso de diuréticos, uso de laxantes, uso de remédios para emagrecer, né? Comprado em mercado negro, de farmácia. Infelizmente, a gente sabe que tem farmácias que vendem e já tem um mapeamento, né, de quais são essas farmácias, infelizmente, que vendem medicações como sibutramina, anfetaminas, hormônios, com o objetivo de ser um método compensatório. Jejuns, então, essa moda de jejum intermitente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é um fator de risco para abertura de transtorno alimentar e também pode ser adotado de forma sistemática depois das compulsões, passa a ser considerado um método compensatório. O exercício físico também, e a pessoa tem uma autoavaliação indevidamente influenciada pela fome e pelo peso corporal. A gente sabe que não basta ter um episódio. Eu fui num rodízio e comi muito, quer dizer que eu tenho compulsão alimentar? Não. Ou, teve um dia que eu, por um motivo XYZ, comi mais do que eu queria comer. Isso é transtorno de compulsão alimentar ou bulimia? Não. A gente sabe que tem que ter de forma sistemática, né? Não de uma forma de um episódio isolado. Você tem que ter pelo menos um episódio de compulsão alimentar associado a uma compensação, um episódio de compensação depois de uma compulsão por semana, durante 3 meses seguidos. Se isso não acontecer, a gente não fecha o diagnóstico. A gente pode ter o que a gente chama de um transtorno alimentar não especificado, a pessoa ainda está abrindo o quadro. É um bom momento para a gente atuar, né? E a bulimia, ela tem um estadiamento, né, de acordo com a quantidade de episódios compensatórios. Então, se a pessoa compensa, né, tem vômitos, uso de diuréticos, e aí eu estou falando, gente, de pessoas que usam um laxante quando tem uma constipação, não. A gente está falando de pessoas que intencionalmente se medicam, não foi um médico que passou, se medica com diuréticos, com laxantes, com remédios para emagrecer, de forma abusiva. As pessoas elas vão usando até, muitas vezes, ter uma hiponatremia, uma hipopotassemia, ou ter algum risco para a vida dela. Então, ela perde essa capacidade de se regular. E é muito importante porque as pessoas, muitas vezes, acham o quê? Que eu comi muito, né? Eu tive uma compulsão, aí eu purguei, e aí eu faço uma restrição porque eu comi muito. Quando a gente vai olhar esse ciclo da bulimia, é muito importante entender que o que leva à compulsão é a restrição. Não é o contrário. Não é porque eu tive uma compulsão que eu vou restringir. Foi porque eu restringi que eu tive uma compulsão. Por que isso é importante? Para as pessoas entenderem que restrição sempre vai levar a um desequilíbrio.
Por quê? Lembrando lá do início da aula de hoje, a gente tem um sistema muito complexo de regulação da fome e da saciedade. Se eu estou restringindo, por exemplo, não vou comer mais carboidrato, eu posso ter uma hipoglicemia. É corporal, gente. O cérebro vai disparar, né, um alarme porque está com desequilíbrio do sistema glicêmico, do pH, e vai fazer com que a pessoa não consiga mais restringir. Né? Ela vai escapar da dieta ou passa por uma situação difícil, né? Tem um gasto energético maior, e o cérebro dela vai forçar ela a buscar aquele alimento que ela estava restringindo. Geralmente é o quê? Carboidrato, né? Alimentos hipercalóricos para poder ter uma reposição energética. E aí a pessoa ela tem uma compulsão, ela vai se sentir extremamente envergonhada, culpada, né? Ela vai purgar e aí ela entra nesse ciclo vicioso da bulimia, onde a pessoa volta a restringir e vai piorando cada vez mais as compulsões. O que todo profissional precisa saber sobre a bulimia? A prevalência é maior do que da anorexia, tá? 1,5%. Se eu junto 1,5 com 0,3, 0,5, eu já tenho aí uma prevalência de 2, então já é uma prevalência até maior do que a esquizofrenia, que é de 1%. Tem uma alta morbimortalidade. E quais são as diferenças quando a gente compara com a anorexia? O IMC da bulimia ele sempre vai ser maior, porque se chega a um IMC menor do que 18,5, anorexia. Então, a bulimia ela não vai ter um IMC menor do que o 18,5, só que ela tem as diferenças. Ela tem a compulsão alimentar, seguida de um método compensatório. Na anorexia, eu posso ter compulsão? Sim, mas geralmente é uma compulsão subjetiva. A pessoa ela nunca come. Aí ela tá 2 dias sem comer, ela vai lá e come uma folha de alface. Ela sente que perdeu o controle porque ela queria estar sem comer nada. Não tem a parte objetiva da compulsão. A pessoa não comeu muito mais do que uma pessoa comeria num curto espaço de tempo. Não tem uma ingestão calórica significativa, mas ela tem a sensação de que perdeu o controle, fica extremamente angustiada e aí volta para restrição ou até pode ter comportamentos de purgação. Mas as pessoas com bulimia, elas têm uma impulsividade muito maior, ela tem uma instabilidade emocional maior, tem uma autoestima mais rebaixada, tem mais associação com abuso de substâncias e você costuma ver uma história de abuso sexual no passado e um comportamento, um alto comprometimento funcional na bulimia, porque são pessoas que às vezes tomam laxante e passam 2 dias evacuando e não pode sair de casa, não vai mais para a escola, não vai... Então, você tem um comprometimento funcional na bulimia muito grave. Na anorexia também, mas a gente sempre vai pensar num espectro, né? Então, você tem um estado nutricional um pouco menos grave, não tem uma desnutrição, mas você tem aí essa questão dos comportamentos compensatórios que trazem um prejuízo muito grande. Por exemplo, pacientes com bulimia, com diabetes, né? Que é o que a gente chama hoje assim como diabulimia, que é o diabetes tipo 1, que faz uso da insulina prescrito pelo médico, ele manipula o seu esquema insulínico para poder compensar uma compulsão, seja objetiva ou subjetiva, ou para perder peso. Então, você pode ter uma sobreposição, uma associação do diabetes e da bulimia, que é muito grave, muito grave. Então, profissionais que têm contato com pacientes com diabetes tipo 1 saibam que eles têm um fator de risco maior para a abertura de um quadro de transtorno alimentar. Por quê? É uma questão de sobrevivência o controle glicêmico dele. Está passando por uma questão de uma doença endocrinológica. De tanto pensar sobre controle calórico, de tanto pensar sobre manipulação, sobre o uso de insulina, ele pode, sim, ter um fator de risco aí para abrir um quadro de transtorno alimentar. Quais são as consequências agudas da bulimia? Hiponatremia, hipopotassemia, redução da frequência cardíaca, igual na anorexia. Mas você tem uma chance maior de uma desregulação do sistema hidroeletrolítico. Por quê? O uso de laxantes pode levar com mais risco, aumenta a chance de levar à hiponatremia, à hipopotassemia, porque a gente sabe que tem diuréticos perdedores de sódio, né? A gente sabe que os diuréticos eles vão mexer com o sistema hidroeletrolítico de uma forma mais agressiva. Então, você tem um risco maior de uma morte súbita,
né? E você tem as consequências crônicas também similares da anorexia, mas com maior tendência à perda dentária, né? Ao câncer. Então, a gente tem essas diferenças que geralmente é o especialista que vai ter que saber isso. E a compulsão alimentar, que eu já vi aqui várias perguntinhas, a gente vai chegar aí. A compulsão alimentar, ela é um episódio de compulsão alimentar, que a gente chama de ECA, tá? O ECA aqui é o episódio de compulsão alimentar, é uma sigla. O episódio de compulsão alimentar não ocorre só no transtorno de compulsão alimentar. Como eu expliquei, você tem na bulimia, necessariamente, um episódio de compulsão alimentar, seja subjetivo ou objetivo. Mas tem outros transtornos que levam ao episódio de compulsão alimentar. Por exemplo, nas síndromes genéticas. A gente sabe que tem algumas síndromes genéticas que levam a um comer alimentar descontrolado. Os transtornos alimentares não especificados, né? O retardo mental, né? Que a gente nem chama de retardo, mas os déficits cognitivos podem levar a uma regulação alterada e uma desregulação do sistema de fome e saciedade. E nem sempre quem tem compulsão alimentar, quem tem um transtorno de compulsão alimentar, vai ter uma obesidade, né? Você tem quadros de obesidade, que é uma síndrome multifatorial, que não é um transtorno alimentar, mas que é, sim, um aumento do peso de acordo com o índice de massa corporal, né? Acima de 30, você tem uma obesidade. Pode ser grau 1, grau 2, grau 3. Mas a pessoa ela pode ter uma obesidade sem ter compulsão. Ela tem uma obesidade por uma patologia endocrinológica, por uma questão genética, familiar, né? Assim como tem pessoas com compulsão alimentar que não chegam à obesidade. Porque pode ter, por exemplo, uma compulsão subjetiva. Ela tem a sensação de perda de controle, ela come muito mais do que ela gostaria, mas ela não chega a ter uma ingestão calórica considerável, né? Então, ela pode ter uma compulsão subjetiva com um sofrimento muito grande e a gente não considerar um transtorno de compulsão alimentar. As principais comorbidades no transtorno de compulsão alimentar é transtorno por uso de substâncias, transtorno afetivo bipolar e ansiedade. Geralmente, as pessoas que têm episódio de compulsão alimentar, elas estão tentando regular as próprias emoções a partir do seu comer. Aí a gente fecha o que eu estava querendo explicar sobre o espectro do comer, né? A gente pensa muito, quando a gente está falando de transtorno alimentar, num espectro. Num polo, você tem um comer excessivo, que é na compulsão alimentar, e você tem no outro espectro o não comer, a restrição alimentar levando a um quadro de desnutrição. Eu posso ter aqui vários níveis ou graus, digamos assim, de alterações do comer. Então, eu posso ter, por exemplo, um comer emocional ou um comer hedônico, que é aquele comer para me acalentar. Eu tive um dia difícil, vou comer uma coisa gostosa. Eu não queria ter comido aquilo, eu não estou satisfeita com o meu corpo, mas eu não cheguei a ter uma compulsão alimentar. É diferente de uma pessoa que come uma quantidade de comida muito maior do que qualquer pessoa comeria num curto espaço de tempo. Várias vezes, né? Então tem que ter pelo menos um episódio de compulsão por semana, por 3 meses seguidos. E aí eu vou tentando regular minha emoção. E isso pode chegar a um extremo de não comer nada com a tentativa, né, de perder peso ou de perder um tamanho de corpo, que eu tenho quando a pessoa tem um distúrbio da imagem, ela vai estar, de alguma forma, também tentando regular a sua emoção. Alerta, né? Nós, profissionais de saúde, precisamos ficar atento a como que a gente vai conduzir uma conversa com alguém com transtorno alimentar, né? Eu até fiquei pensando aqui se eu ia ou não trazer essas definições da purgação. Por quê? A gente tem que ter cuidado. A gente não pode explicar o que é purgação para qualquer pessoa. Uma pessoa que já tenha um sofrimento em relação ao corpo, ao seu tamanho, ao seu peso, se ela descobre que, se ela usa medicamento XYZ para perder peso, ela pode começar a usar aquilo de forma intencional e acabar abrindo um quadro de transtorno alimentar. Então, é muito importante que a gente conduza uma entrevista,
ou um diálogo com alguém sobre alimentação, sobre remédio, né? A gente, quando fala sobre remédio, a gente tem que ter muito cuidado. Remédio é diferente de medicamento, a gente sabe disso, né? Então, o medicamento ele tem que ser falado, não é só prescrito pelo médico, mas quando um farmacêutico vai conversar no balcão de uma farmácia, ou com um amigo, com um familiar, ou fazer uma atenção farmacêutica na atenção primária, ele precisa ter cuidado, né? Se alguém chega e fala assim, tô com uma prisão de ventre, o que é bom para prisão de ventre? Depende. Tem gente que acha que está com prisão de ventre, mas não está com prisão de ventre, é porque não está comendo, né? Não está com constipação. A pessoa não come, está nos últimos 3 meses com uma dieta super restritiva, ela vai começar a evacuar menos. E aí a pessoa pode achar que não está evacuando ou pode querer evacuar para poder eliminar aquilo que comeu, porque ela se sente cheia, porque ela tem uma interocepção alterada. Então, ela come uma folha de alface e acha que está muito, muito entupida, muito cheia. Ela vai precisar aí ter um cuidado na hora de ser conduzida numa entrevista. Perguntas específicas sobre purgação devem ser comedidas e feitas no timing certo da avaliação. Eu só chego a confrontar quando eu tenho dados, então é o que a gente fala que a conta não fecha. Está acompanhando um paciente que voltou a comer, não está mais restringindo, mas está perdendo peso, tem alguma coisa errada. Ele pode estar usando diurético, ele pode estar usando laxante, ele pode estar usando exercício físico de forma patológica. Eu vou ter um fenômeno compensatório, mesmo que a pessoa esteja comendo bem, ela vai continuar perdendo peso. Eu tenho que estar alerta e atento a isso. E aí, para a gente finalizar, gente, eu queria falar um pouquinho sobre a linguagem do profissional, né? Que é isso que eu venho falando desde o início da aula. Eu estou batendo nessa tecla porque a gente tem uma responsabilidade, enquanto profissional da área de saúde, a ter uma linguagem cuidadosa com os nossos familiares, com os nossos amigos, para não induzir problemas de saúde. Ou para não perpetuar um estigma. Então, a gente hoje evita, por exemplo, falar pessoas obesas ou obesos. A gente fala pessoas com obesidade, né? Aqueles que sofrem de obesidade, a gente evita. A gente fala aqueles que são impactados pela obesidade. E aqui eu posso substituir a obesidade por qualquer problema de saúde. Hipertensão, problemas com pessoas hipertensas, a gente evita, a gente fala pessoas com hipertensão, porque é um indivíduo, é um sujeito que tem um transtorno, seja ele mental, seja ele clínico, endocrinológico. Então, eu tenho que falar do indivíduo com aquela doença, porque a doença não define o indivíduo, né? E isso motiva a pessoa a se tratar, porque se ela é definida por aquela doença, ela vai ficar menos motivada a buscar tratamento, porque não tem jeito, eu sou isso, eu sou obeso mesmo, né? E outra coisa, a gente achar que obeso come mal, que obeso não faz exercício, né? Que obesos ou pessoas com obesidade, que é melhor, que é o certo, né? São pessoas que não se cuidam, né? Isso não tem necessariamente a ver. A gente tem, por exemplo, um estudo que mapeou a quantidade de exercício físico de estudantes, de adolescentes. E viram que quanto maior o corpo da pessoa, quanto mais obesidade a pessoa tem, mais ela faz exercício. Então, os jovens com obesidade caminhavam muito mais nesse mapeamento. Ou seja, não tem a ver com preguiça, não tem a ver com sedentarismo necessariamente. Tem a ver com muitas coisas, né? Então, a gente tem que entender que o fim do preconceito ele começa com a gente. A gente tem que ter uma linguagem gentil, uma linguagem empática. E a entrevista motivacional ajuda muito nisso. E a gente tem hoje o que a gente chama do New Modular Approach, que é a maior evidência no tratamento dos transtornos alimentares hoje é o que a gente chama do New Modular Approach. E o único centro no Brasil hoje que tem a maioria dos profissionais do centro com essa formação no New Modular Approach é o NATA. Então, a gente hoje tem muitas evidências de que quando a gente aborda a família a partir de uma equipe multidisciplinar especializada em transtorno alimentar, a gente tem um impacto muito melhor e um prognóstico muito melhor em qualquer tipo de transtorno alimentar e também na obesidade. A equipe mínima especializada em transtorno alimentar precisa ser composta de, pelo menos, um clínico ou endocrinologista especialista, um psiquiatra especialista, um psicólogo individual especialista, um nutricionista, um terapeuta de família especialista em transtorno alimentar.
E esse, portanto, são os princípios de uma boa abordagem ao transtorno alimentar, que são os 4 princípios mais um do NATA, do Núcleo de Atenção aos Transtornos Alimentares, que é a nutrição humanizada não prescritiva, uma abordagem familiar baseada no New Model Approach, uma linguagem motivacional, ou seja, a gente usa uma abordagem baseada na entrevista motivacional, uma prática baseada em evidências, e no centro, a questão da multidisciplinaridade de forma integrada. Tudo isso com o objetivo de que as pessoas façam as pazes com a alimentação e com o seu próprio corpo. Porque, independentemente de ter um diagnóstico lá, baseado nos critérios do DSM específico, o tratamento ele precisa ser focado no restabelecimento nutricional e numa abordagem psicológica. A medicação psicotrópica ela vai ser um adjuvante em circunstâncias selecionadas. Então, muitas vezes, o meu papel enquanto psiquiatra é fortalecer o lugar do psicólogo, do nutricionista, porque o paciente ele acha que vai ter uma pílula, um remédio que vai resolver. A família vai vir pedindo isso. Um remédio para fazer a criança comer. Não é assim que a gente trata, né? Passar a mensagem de que a comida é o verdadeiro remédio ou o equilíbrio na alimentação é o que a gente busca no tratamento dos transtornos alimentares. Evitando a estigmatização e o preconceito. Isso a gente está fora, gente. A gente tem que entender que todos os corpos têm o seu lugar. A neutralidade corporal, que é o body neutrality, traz um aumento da autocompaixão e a capacidade de se aceitar como é. Mas se aceitar não quer dizer que eu vou me amar incondicionalmente. É saber que eu posso ter coisas que eu não gosto no meu corpo e tudo bem. Evitar julgamentos baseados no peso, gente. Ninguém deve comentar o corpo do outro. O corpo do outro é a casa do outro. Ninguém chega na casa de alguém falando, sua parede está suja, se o negócio aqui está sujo. Você pode até observar e pensar, mas você não vai falar. É mal educado, é antiético. Então, eu gostaria muito que a gente saísse daqui com essa mentalidade de que a gente não pode ficar quieto quando a gente vê, por exemplo, uma agressão física na rua. Assim como a gente não pode ficar quieto quando a gente vê um body shame, um fat talk, que é se falar sobre o corpo do outro, trazendo culpa, vergonha, nojo, insatisfação corporal, porque tudo isso é gatilho para uma abertura de transtorno alimentar. Essa é a minha equipe, eu gostaria de agradecer por eles me ajudarem